E hoje nós vamos entrar no quinto capítulo. Nós vamos entrar no quinto capítulo dessa mensagem do livro Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora, porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, nessa última hora, eles vão manifestar a glória do Senhor. Amém? Então nós viemos aí de uma jornada onde são 9 capítulos, eu já falei em outras lives. Nós já falamos das sementes, nós já falamos do caminho e o fruto, preparando a terra, irrigados pelo jardineiro, e agora nós vamos para o quinto capítulo, o cultivo. Dentro desses capítulos, vários subtópicos que nós trabalhamos, falamos aqui, e tem sido uma jornada edificante, pelo menos para minha vida tem edificado muito. Eu tenho também recebido muitos retornos, muitas pessoas falando o quanto o Senhor, não eu, não a Camila, não a minha pessoa, mas o que o Espírito Santo tem falado ao coração de cada pessoa. Então vamos lá para a nossa mensagem. Antes disso nós vamos orar, mas eu quero te lembrar de ser uma pessoa que vai mais fundo na palavra de Deus. Para isso nós temos o canal Mergulhando na Palavra. Eu estou subindo as mensagens para o canal Mergulhando a Palavra. Nós temos a nossa loja Holy Dress também, que são camisetas com propósito, o propósito de evangelizar, e 50% desse lucro ele vai ser investido na obra missionária. Então não deixe de visitar a nossa loja. Eu vou deixar o link, tá? Depois aqui na descrição da live, tanto mergulhando na palavra, quanto da loja, das camisetas 100% algodão, feitas inteiramente no Brasil. São muito gostosas. O retorno que eu tenho recebido das pessoas que compraram as camisetas é um produto de altíssima qualidade. Qualidade premium, sob demanda, evitando desperdícios, e ainda você sai com frases bíblicas que edificam, se vestindo com estilo e conforto, ok? Então, também as pessoas estão me perguntando sobre o livro. O e-book você encontra pela Amazon, mas o livro físico é comigo. Então, quem quiser, vem aqui no direct, tá com desconto. Então, você vem e fala comigo. Frete fixo, baratinho para todo o Brasil. Então, se você quiser o livro Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora, me procura aqui no direct, ok? Quem tem meu WhatsApp, me procura lá. Então, vamos orar? Vamos orar? Bom dia, bom dia. Vamos orar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor,
Esse é mais um dia que o Senhor fez. Esse é mais um dia, Senhor Deus, moldado pelas tuas mãos. E nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu favor sobre as nossas vidas. Pai querido, nós queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, mas nós nos achegamos diante de ti com ousadia, porque sabemos que há um trono de graça e de misericórdia diante de nós, a qual, Senhor, esse caminho até esse trono foi aberto no teu sangue, na tua própria carne, pelo teu sangue precioso. E nós adentramos, Senhor, por esse caminho. Ele está posto diante de nós e nós te agradecemos. Nós te agradecemos por tão grande sacrifício, nós te agradecemos por tão grande amor, nós te agradecemos por ter nos buscado com tão grande afinco e empenho. Nós te agradecemos pela esperança da salvação. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo que nos foi enviado, o nosso ajudador, o nosso amigo, o nosso edificador, o nosso consolador. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos. Senhor, coloca os meus familiares que hoje estão em viagem, Senhor Deus. Minha mãe, minhas irmãs, cunhados, guarda-os, Senhor Deus, debaixo da tua mão poderosa, debaixo do teu sangue, livrando-os de todo mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca, Senhor, visita agora cada pessoa que assiste essa live, cada pessoa, Senhor, que acompanha aqui comigo e cada pessoa, Senhor, que vai acompanhar essa live. Entra, Senhor, nos lugares mais obscuros do ser dessa pessoa, entra na casa dela, visita ela nas suas dificuldades, quebra as correntes, traz liberdade, Senhor, porque o teu evangelho, a tua boa notícia, a tua palavra, ela quebra correntes, a tua palavra liberta, a tua verdade liberta, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos pelo teu favor, nós te agradecemos, Senhor, que o teu Espírito Santo me traga à mente, Senhor, tudo, Senhor, que Ele quer falar, tudo que Ele quer descortinar nessa manhã. Enche-nos, Senhor, da tua presença, enche-nos da tua virtude, enche-nos do teu fruto, enche-nos de ti, Senhor, para que a carne não subsista, para que as obras da carne não prevaleçam, mas sim o fruto do Espírito. Nos ajuda, Senhor, a sermos guiados pelo teu Espírito, a ouvir tua voz, porque as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Aleluia, 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 aleluia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, George. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura de geração em geração. Vamos começar? Capítulo 5, o cultivo.
conhecendo o Senhor. Lembrando que essa mensagem, nós vamos amadurecer na mensagem. Esse livro é para quem não conhece o Senhor e para quem conhece. Nós vamos aqui adentrar futuramente em coisas, né, mais profundas de quem já caminha com o Senhor já há algum tempo. E hoje a gente vai falar um pouquinho do cultivo. Vou baixar aqui um pouquinho. Vamos lá. Cultivar. O cultivo, capítulo 5, conhecendo o Senhor. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Gênesis 2:15. Cultivar é preparar e cuidar a terra para que ela produza. Cultivar é desenvolver-se, aperfeiçoar-se. Se você for procurar no dicionário, você vai achar essas definições. O Senhor nos chamou a uma parceria. Nós já falamos isso quando falamos do capítulo Preparando a Terra, no subtópico Chamados de Volta. Quando o Senhor Jesus, ele chama o homem: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele apresenta ali a questão do jugo, né? Ele se colocando ali como aquele outro animal da mesma espécie que vai estar debaixo do jugo com aquele outro animal. Né? Então ele diz: olha, tomai o meu jugo. Né? Se você não ouviu as mensagens, volta lá para você entender. Mas o jugo era um instrumento de madeira. A terra não era arada como é arada hoje, com máquinas, tratores, né? Com toda a tecnologia que nós temos hoje. E o agricultor, ele pegava aquele instrumento de madeira e colocava os animais para arar a terra. Os animais tinham que ser da mesma espécie e tomar aquele jugo. Então, o Senhor Jesus, Deus, ele nos chama a uma parceria em arar a terra do nosso coração. Isso significa que ele não fará tudo em nosso lugar. Ele não fará tudo em nosso lugar. Nós vamos dizer que tem coisas que nós vamos fazer. Nós já falamos em autoridade delegada aqui. Nós falamos no sangue de Jesus, o nome de Jesus. A autoridade de Jesus disse: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada. E ele delegou essa autoridade à igreja, né? Aqueles que são os filhos de Deus. Então, nem tudo o Senhor vai fazer. Aquilo que o Senhor já fez, a obra dele já foi consumada. E ele delegou e deixou algo, a nossa parte, para nós manifestarmos aqui. Manifestarmos a glória dele, o poder dele. É claro que tudo que nós formos fazer é através de Jesus. É através de Jesus, ok? Então ele nos chama para uma parceria. Ele não fará tudo em nosso lugar. Aquilo que nós temos condições de fazer, aquilo que não temos condições de fazer já está pronto no reino do Espírito. Ele nos proveu de capacidade para nos desenvolver nele. Então, uma árvore, quando ela é criada, aquela semente, dentro daquela semente já tem todas as potencialidades para aquela árvore se desenvolver.
e vir a ser uma árvore saudável e dar frutos. Assim, quando nós somos recriados novamente em Cristo Jesus, através da semente divina, através de Jesus Cristo, nós já temos sim todas as potencialidades do céu, todas as potencialidades em Cristo Jesus, para crescermos e nos desenvolvermos ali, cuidados pelo Espírito Santo, crescendo dependentes do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo e pela sua palavra, né, direcionados, né? Em Efésios, no capítulo 2, Paulo fala que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, não por obras, né? Através, recebemos a salvação pela fé, pela graça, por meio da fé, não por obras, para que nenhum homem se glorie, mas para toda boa obra, as quais foram feitas de antemão para que andássemos nelas. Então nós somos feituras do Senhor, né? O poema de Deus, o poema de Jesus. Então, como poema de Jesus, como feitura do Senhor, nós já temos todas as potencialidades para nos desenvolver conforme a vontade de Cristo. O Espírito Santo é o nosso discipulador aqui na terra e nos guia a toda a verdade. Isso significa que ele nos guia ao conhecimento das profundezas de Cristo, a totalidade da sua pessoa, pois este é a verdade. João 14:16. João 16:13. Então, João 14:16 e João capítulo 16 e 13. Jesus é a verdade. Quando a Escritura diz que o Espírito nos guia a toda a verdade, quer dizer que ele vai nos guiar às profundezas da natureza de Jesus, às profundezas do Messias, às profundezas de Cristo. Aleluia! Aleluia! Porém, discipulado leva tempo, empenho e prática para que a verdade prevaleça sobre a mentira que em nós estava enraizada, bem como não descartam o ensino de mestres e líderes, tampouco um discipulado físico. O que eu estou dizendo aqui não é que você não precise disso. Principalmente se você é um novo convertido, você necessita de um discipulado. Mas a ideia é de que você não fique dependente de alguém, mas que à medida que você amadureça em Deus, você fique cada vez mais dependente do Espírito, guiado pelo Espírito e pelas Escrituras. Sempre, claro, dependente uns dos outros, somos membros uns dos outros, somos corpo. Mas o que eu quero dizer é, quando uma pessoa, ela é uma criança, quando uma criança, ela está dentro de uma família, ela vai se desenvolvendo e tem os pais que cuidam daquela criança. Se os pais daquela criança faltam, sempre vai ter alguém para cuidar dela, né? Ou deveria. E até o momento da maturidade, onde ela, por algum motivo, ela vai formar a família dela, né? Ela vai formar a família dela, ela vai estar sair daquela família para formar uma nova família. Então, o objetivo não é que
fiquemos como meninos, né? Quando a Bíblia fala, quando Jesus diz que para sermos como crianças, porque delas é o reino, ele está falando de a necessidade de um novo nascimento, Mas Paulo vai falar o quê? Quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino. Mas vai chegar a hora que eu tenho que abandonar as coisas de menino. Abandonar as coisas de menino. Então vamos prosseguir. Na nossa mensagem. Quando a semente cai na terra, fica oculta, até que se formem raízes e depois cresça segundo a sua espécie. É o que Jesus ensina sobre a parábola do grão de mostarda. E ele disse: aqui assemelhamos o reino de Deus, ou como que comparação o compararemos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Marcos 4, 31, 32. Então Jesus ele traz a parábola do grão de mostarda. E ele fala que se o grão não morrer, ele fica solitário e fica sem fruto. O Senhor Jesus, ele foi esse grão, ele mesmo morreu para que o reino de Deus se expandisse na terra. Um adulto ou idoso um dia esteve oculto na barriga de sua mãe, desenvolvendo-se até a hora de nascer, para continuar a desenvolver-se em um processo natural. No reino de Deus, do qual trata a parábola acima, também há gerações e processos espirituais. O próprio Jesus disse que aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Isso está em João 3, depois você lê. Evangelho de João, capítulo 3. O nosso crescimento espiritual, como o de qualquer criança, necessita desenvolver-se de forma saudável, assim como uma semente plantada requer cultivo para se tornar uma árvore frutífera. O secreto é esse lugar da barriga crescer, do cultivo, do ensino, da alimentação específica, do cuidado de Deus para um adequado desenvolvimento. Mateus 6,6, né? Quando Jesus fala, olha, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu pai em secreto, que em secreto ele te recompensará. Aliás, que em público ele te recompensará. Então, esse secreto é o lugar do cultivo, é o lugar do conhecimento, de conhecer o Senhor, de conhecer o Pai, de deixar ser cuidado, de deixar ser cultivado. Mas isso o Senhor não vai fazer por nós. O Senhor não vai fazer por nós. Eu e você é que temos que entrar
no nosso quarto e fechar a porta. O Senhor não faz isso por nós. Não faz. Então somos nós que temos que ir para o secreto, que temos que mergulhar nas Escrituras, que temos que buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo já nos selou. A palavra de Deus diz que no momento que nós, Paulo fala isso, que no momento que nós recebemos a palavra da verdade, nós somos selados, né? De novo, a carta aos Efésios vai nos dizer isso, nós somos selados com o Espírito Santo. Mas nós já falamos aqui na outra live sobre as chuvas, sobre a promessa de Joel, sobre o cumprimento lá em Atos, sobre algo que não foi só para Atos dos Apóstolos, sobre o revestimento de poder, sobre a diferença, né? Nós falamos do Evangelho de João, quando Jesus ele chega ali ressurreto, ele aparece no meio dos apóstolos e ele sopra, eu acho, se eu não me engano, Evangelho de João, capítulo 21. Ele sopra sobre os discípulos e eles ficam cheios do Espírito, mas ainda assim, aqueles homens, eles ficaram medrosos, fechados numa casa, com medo de serem mortos. Mas depois eles obedeceram à voz do Senhor, eles foram para Galileia e eles foram revestidos. Jesus disse: vão, e de lá vocês receberão poder do alto para serem as minhas testemunhas. E nós vimos ali que a palavra testemunha, ali no seu original, na sua raiz, é a mesma palavra para Marte. Foi receber um revestimento de poder para, se possível, se preciso, dar vida pelo Senhor Jesus. Então nós precisamos disso. Nós, como filhos de Deus, como seres humanos, filhos de Deus, lavados e remidos, recriados, feituras de Cristo. E Ele tem tudo isso disponível para nós. Então vamos lá. O secreto é o lugar da barriga crescer, do cultivo, do ensino, da alimentação específica, do cuidado de Deus para um adequado desenvolvimento. Mateus 6,6. Quando falamos em conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, essa é a vida eterna, tá? Jesus fala isso, que a vida eterna é conhecer o Pai e aquele a quem Ele enviou. Essa é a vida eterna. Você começa a viver vida eterna a partir do momento que você começa a conhecer o Senhor. Vida eterna. Conhecê-lo e prosseguir conhecê-lo, nós não atentamos para o significado do termo conhecer. Este vem do hebraico iada e significa, entre outros, entre várias coisas, significa conhecer alguém por meio de relações sexuais, referindo-se à intimidade extrema. Assim como a geração humana é o sinal de que um homem Assim como a gestação humana é um sinal de que houve intimidade sexual entre homem e mulher, a gestação espiritual requer intimidade com Jesus através do Espírito Santo por meio da oração, da palavra e da palavra do Senhor. Neste caso, não falo de intimidade sexual, não é isso, mas um conhecimento puro e profundo com Jesus através do Espírito Santo. Nós precisamos
prosseguir em conhecer o nosso Senhor. Nós precisamos, a palavra de Deus fala em Salmos 25, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, ao qual ele fará conhecer a sua aliança. Então peça temor, você que vai me assistir, você que está assistindo, peça temor ao Senhor. Senhor, me reveste de temor. Senhor, se eu tenho temor, me dá mais temor. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero conhecer as profundezas de Cristo. Em Colossenses diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros. Eu quero conhecer esses tesouros, eu quero mergulhar na natureza do Filho de Deus. Paulo diz que tudo para ele se tornou refúgio, tudo para ele se tornou lixo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, é o momento em que nós conhecemos algo tão precioso, algo tão maior, que tudo mais que é importante passa a ser descartável. Se nós tivermos que abrir mão, abrimos. Por causa da superioridade daquele que nos chamou. Aleluia! Nós precisamos desse conhecimento. Nós precisamos dessa intimidade com o Senhor. Eu não sei você, mas eu preciso, eu anseio por isso. Pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Não por acaso Jesus fala para orarmos em secreto a portas fechadas. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6,6. Quarto é um lugar íntimo da casa e não está aberto para todos. É lugar onde o casal se relaciona e onde se conhece. Sei que alguns conceitos deturpados podem ser um empecilho para o real entendimento das Escrituras. Mas vamos confiar no Espírito que nos guia, vamos na revelação, no abrir de olhos. Salomão, ao falar da sunamita, que o Cantares de Salomão é uma representação também do relacionamento da noiva de Cristo com o próprio Cristo, com a igreja com Cristo. Diz em Cantares de Salomão 1:15 e 16: Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa, tu tens os olhos como das pombas, eis que és formoso, amado meu, e também agradável, o nosso leito é verde. E Cantares de Salomão tem tanta tipologia, tem tanta figura, tem tanta simbologia. Nesse verso tem tanta simbologia. Os olhos como das pombas tem um significado, mas eu não vou destrinchar isso agora. Não é o caso aqui. Você procura, mergulha na palavra do Senhor. Mas quando ele diz o nosso leito é verde, o nosso leito é viçoso, o nosso leito, você pode falar isso
do Senhor como igreja, como noiva, como aquela que faz parte, aquele que faz parte do corpo de Cristo. Senhor, a nossa intimidade, ela é verde, ela é viçosa, o nosso leito é verde. Cantares de Salomão traz essa figura dessa intimidade. Algo que acontece onde? No leito, no quarto, na intimidade que nós temos que ter com o Senhor. É no secreto, no cultivo de um relacionamento, que homem e mulher podem usufruir do prazer criado por Deus e colher os frutos dessa relação, que além da intimidade, unidade e cumplicidade, culminam nos filhos, nos frutos. Aleluia! Da mesma forma, as Escrituras falam de um prazer que culmina em frutificação. Que prazer é esse que culmina em frutificação? Isso está em Salmos 1, de 1 ao 6. Diz assim: abençoado é o homem, ou em outras traduções tem bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta nas cadeiras dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto na sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Aleluia! Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se eu pudesse perguntar para você que está aqui na live, qual a receita do sucesso para você? Para você ter sucesso, o que é que você precisa? Você me responderia? Você escreveria aqui para mim? O que é que precisa para ter sucesso? Alguém? O que é que você define como sucesso? Quem está aqui na live, escreve aqui para mim. O que é que você define como sucesso? O que é sucesso? George, Fanny, Kaique, Joyce. Bom dia, Joyce. Bom dia, Kaique. Bom dia, Fanny. O que você define como sucesso? Escreve aqui para mim, alguém. O que é sucesso para você? Ninguém arrisca? Bom, pro mundo hoje, até no meio dos cristãos, sucesso é o quê? É ter milhões de seguidores ou ter muito dinheiro, ser muito bem sucedido profissionalmente, ter muita influência. Não é isso? Ter muita visibilidade.
ter dinheiro. Bom dia, amada. Bom dia. Não é isso? O que mais? Só que a palavra do Senhor nos fala o contrário. A palavra do Senhor é a contramão desse mundo. Ela diz que vai ser sucedido quem tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz o seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que faça prosperará. Em outras traduções tem que será bem-sucedido. Tudo que ele fizer será bem-sucedido. Aquele que tem prazer na palavra do Senhor. Sabe, eu fico imaginando Jesus vindo nesse tempo. Eu fico assim, mas é só divagando mesmo. É só coisa minha. Jesus vindo nesse tempo. Já iam arrumar para Jesus uma mentoria para Jesus. Eu não tenho nada contra mentorias. Eu já fiz algumas mentorias e tô fazendo uma mentoria maravilhosa. Mas já iam arrumar uma mentoria para Jesus e eu dizer assim: não, Jesus, você é um rabino sem certificado, você tem que ser tal qual os doutores da lei. Então você tem que ter uma mentoria muito boa. Outra coisa, você tem que ter um método de agregar as pessoas melhor do que o que você tem. Porque a sua célula não cresce. A sua célula só 12 pessoas. Só 12 pessoas e não cresce, não passa disso. E você tem muitos seguidores, mas tem muita gente que vai e que volta, não permanece. E você fala umas coisas, não pode falar tudo não, Jesus. Você tem que ser politicamente correto. Que história é essa de comer minha carne e beber meu sangue? Não, não pode falar isso não. Então eu fico imaginando Jesus nessa época da gente. Nessa nossa época. Quais os conselhos que esse mundo daria para Jesus? Quais os conselhos que os seguidores de Jesus dariam para ele? Né? Para melhorar o ministério de Jesus? Vamos lá, vamos prosseguir na mensagem. Aquele que cultiva um relacionamento com o Senhor é verdadeiramente próspero. Lembrando que a gente está no capítulo 5, o cultivo. Aquele que cultiva um relacionamento com o Senhor é verdadeiramente próspero. E o que é prosperidade? Você já parou para pensar? Ontem eu falava com uma pessoa que veio conversar comigo, né, que estava angustiada e queria conversar. E a gente estava conversando e eu fiz essa pergunta. Eu disse: não, mas espera aí. Prosperidade? O que é prosperidade para você? Ah, prosperidade é, né? Enfim. Aí a gente chegou a um conceito, né? Ser pleno em todas as áreas. Mas de onde é que veio esse conceito? De onde veio esse conceito? Quem é que sabe me dizer de onde veio esse conceito de ser pleno em todas as áreas?
E aí a gente ficou conversando. Quem disse que prosperidade é isso que as pessoas falam e repetem hoje o tempo todo? Nossa, fulano é rico, então fulano é próspero. Bom, se a riqueza for um sinônimo de prosperidade, e na Bíblia ela faz uma diferenciação o tempo todo entre riqueza e prosperidade. Então nós podemos dizer que o jovem rico, ele era próspero. E nós podemos dizer que Zaqueu também era próspero. E nós podemos dizer também que os judeus, inclusive aqueles que não creem em Jesus Cristo, eles são prósperos, porque muitos judeus que não creem em Jesus, eles são ricos. E nós podemos dizer que um ímpio que não tem aliança com Jesus, que não crê em Jesus, que não conhece as Escrituras, que não tem prazer na lei do Senhor. E ter prazer na lei do Senhor não é apenas ler as Escrituras, mas ter prazer em ruminar essa palavra, em comer essa palavra, em mastigar essa palavra, em digerir essa palavra, em praticar essa palavra. Nós podemos dizer que essa pessoa também é próspera. Então, que prosperidade é essa que nós temos pregado? Que prosperidade é essa que nós temos pregado, que eu não preciso de Jesus para ter essa prosperidade? É só eu ter bastante dinheiro que eu sou intitulado uma pessoa próspera. Não é isso que fala as Escrituras. As Escrituras falam que aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e noite, esse será como uma árvore frutífera cuja folha não murcha e cujo fruto virá no tempo certo. E tudo quanto ele fizer prosperará, porque ele está firmado na lei do Senhor. Continuando na nossa reflexão, será se Jesus não foi próspero? Jesus é o maior exemplo de prosperidade que nós temos. Será se Paulo não foi próspero? Agora há pouco nós falamos, Paulo falou, olha, tudo que eu considerava lucro, hoje eu considero refúgio, eu considero lixo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, ao qual ele mesmo, Paulo, vai dizer em Colossenses, eu vou repetir porque eu falei no início da live, estão escondidos todos os tesouros em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Aquele que cultiva um relacionamento com o Senhor é verdadeiramente próspero. De acordo com os versos acima, próspero não é aquele que já leu a Bíblia toda, fez curso de teologia, conhece o hebraico e o grego, decorou passagens inteiras das Escrituras, embora tudo isso seja bom e importante. Mas aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, que se regozija em conhecer e praticar a sua palavra. Claro que só chegamos ao nível de ter prazer na lei de Deus após um processo de perseverança em leitura das Escrituras, unidos à oração. Nós precisamos estar nesse lugar.
precisamos perseverar nesse lugar. Aleluia. Próspero também não é aquele que tem muitas posses e riquezas. Existem pessoas extremamente ricas que nem ao menos têm aliança com Cristo. Deus não condena a riqueza, nem proíbe ninguém de ser rico. No entanto, não confunda riqueza com prosperidade. Não confunda riqueza com prosperidade. Aquela se baseia em ter muito. Não confunda riqueza com prosperidade. A riqueza se baseia em ter muito. A prosperidade se baseia em não ter falta. Vou repetir. Não confunda riqueza com prosperidade. A riqueza se baseia em ter muito. A prosperidade se baseia em não ter falta. Aleluia. Aleluia. Infelizmente, uma quantidade alarmante de pessoas que frequentam as igrejas hoje não conhecem a Bíblia. E o que conhece é distorcido dentro de heresias humanistas. As misturas são muitas nas igrejas. Quanto às doutrinas, hoje o homem está no centro. Se você for ler as cartas de Paulo, Paulo já falava sobre isso. Paulo já advertia a igreja de forma profética quanto a isso. Contra as misturas. E o problema na igreja sempre foram as misturas. Se você for ler o Velho Testamento, você vai ver que o Senhor já advertia também quanto às misturas. Nós estamos numa nova aliança, numa superior aliança, mas a questão ainda é a mesma. A mistura. A mistura. A própria questão do fruto de Adão e Eva terem comido o fruto proibido, o fruto que Deus disse para eles não comerem, o fruto do conhecimento do bem e do mal, é uma questão de mistura. Foi algo que eles comeram e nós já vimos ao longo das lives que eles comeram, foi feita a digestão, se misturou no organismo deles e foi para o sangue depois da digestão. Então todo o seu sangue estava cheio de iniquidade, contaminado por maldade. É uma questão de mistura, mas o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus, a sua palavra, o lavar regenerador, nós já vimos aqui, da palavra nos limpa, nos lava, nos purifica. E o seu sangue, aleluia. Um estudo do Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos, esse nome está em inglês, esse Centro de Engajamento Bíblico, mas significa isso, nos Estados Unidos, com o objetivo de saber o engajamento de leitura feito com pessoas de 8 a 80 anos de idade, mostrou o seguinte resultado. Então, olha que interessante essa pesquisa. Isso daqui foi pesquisa, tá? E olha o resultado dessa pesquisa. Um centro de engajamento bíblico fez essa pesquisa quanto à leitura diária das pessoas. Pegou na faixa etária de 8 a 80 anos e olha o resultado. Leitura de 1 a 2 vezes por semana. Efeitos praticamente insignificantes em algumas áreas das suas vidas. Queridos, grande parte das pessoas que frequentam os locais de reunião hoje se enquadra aqui nessa estatística.
porque são pessoas que só ouvem das escrituras, só leem as escrituras, alguns poucos versículos, uma ou duas vezes na semana quando vão aos cultos. Olha o resultado disso. Efeito praticamente insignificante em algumas áreas da vida. Leitura de 3 vezes por semana. Um leve crescimento espiritual. Leitura de 4 ou mais vezes por semana. Impacto poderoso, onde o sentimento de solidão caiu 30%. Olha isso, gente. O sentimento de solidão caiu 30%. Para quem busca ao Senhor nas escrituras de 4 ou mais vezes na semana. Sentimento de solidão caiu em 30%. Problemas com raiva caiu em 32%. Amargura em relacionamentos entre filhos, pais e cônjuges caiu 40%. Alcoolismo caiu 57%. Sentimento de estagnação espiritual caiu 60%. E pornografia caiu 61%. Pornografia que tem destruído a vida de muitas pessoas, de muitos homens, de muitas mulheres, de jovens, tem destruído muitos casamentos. A Joyce está dizendo que ficou mudo. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Fala aí pra mim se ainda tá mudo. Tá ouvindo, Silvia? Então eu vou repetir. Em que momento vocês não ouviram? Fala pra mim. Ok. Mas vocês ouviram a pesquisa totalmente até chegar na questão da pornografia? Ok. Joyce, você ouviu até a questão da pornografia ou não? Eu vou repetir. Leitura 4 ou mais vezes na semana. Impacto poderoso, onde o sentimento de solidão caiu 30%. Problemas com raiva caiu 32%. Amargura em relacionamento entre pais, filhos, cônjuges caiu 40%. Alcoolismo caiu 57%. Sentimento de estagnação espiritual caiu 60% e pornografia caiu 61%. Pornografia é o efeito no cérebro na pornografia. Pesquisas já foram feitas. E já foi constatado que o efeito da pornografia no cérebro é mais destruidor do que de uma pessoa que usa drogas pesadas, que usa cocaína. O efeito é uma droga. Então, pessoas que têm problema com ira. Conhece alguém que tem problema com ira?
Às vezes ela está precisando só mergulhar na palavra, para a palavra limpar. Paulo diz que a palavra é a água que nos limpa. Nós vimos isso na live passada. É o lavar regenerador pela palavra. A palavra nos liberta. Aleluia. Olha só essa pesquisa. E isso, mergulhar nas escrituras, é coisa para nós fazermos buscando conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Essa é a vida eterna. Jesus falou isso. Essa é a vida eterna. Conhecer ao Pai e aquele a quem Ele enviou. Essa é a vida eterna. Conhecer como? Através das Escrituras, através da oração. Eu sempre falo como eu digo que eu sou filha e o meu pai deixou um testamento para mim e eu não conheço esse testamento. Eu não sei do que se trata. Eu não sei o que ele está falando para mim. É inimaginável. Nós, como cristãos, nós temos que voltar às Escrituras. Agora nós comemoramos 517 anos, se eu não me engano, de reforma. Reforma. E o avivamento que virá, ele virá através de uma grande reforma. Escute isso que eu estou te falando. O Espírito Santo já está fazendo uma grande reforma no meio da igreja. Quem ficar resistente ou contra a essa grande reforma vai ficar contra o que Deus está fazendo. Deus está limpando a sua noiva. Deus está trazendo de volta os princípios, retirando as misturas, alertando o povo contra os enganos que tem adentrado no meio do povo de Deus. Vai ser uma reforma tal qual foi feita em Josias. Josias foi um rei que começou a reinar muito novo, e ele temia ao Senhor. Só que ele temia ao Senhor e temia e servia a vários outros ídolos. Mas ele foi fazer uma reforma no templo e encontraram a lei, o livro da lei no templo. E quando o livro da lei foi lido diante do rei, ele rasgou as suas vestes. E ele mandou chamar a profetisa Uda, procurar a profetisa Uda. E a profetisa Uda disse: olha, tudo que está descrito no livro da lei vai vir contra vocês, porque vocês pecaram contra o Senhor. Mas porque você, Josias, se arrependeu, se humilhou diante de mim, não vai vir sobre essa geração. Então Josias, através do seu arrependimento, ele adiou o que Deus tinha para fazer em uma geração. E Josias fez um grande avivamento. Ele limpou os altares. Ele limpou os altares de toda idolatria. E como nós estamos precisando tirar os ídolos do nosso coração. Ezequiel, ele é levado em espírito. O Senhor diz para Ezequiel: olha, entra, vai no templo, vê o que eles estão fazendo contra mim. E Deus faz um buraco na parede. Ezequiel entra através desse buraco e ele vê várias abominações pintadas na parede do templo que não davam para as pessoas verem. Era uma visão espiritual. Deus estava mostrando o coração daquelas pessoas. Deus estava mostrando o que tinha dentro delas, que não dava para o homem ver.
abominações, ídolos. Eles já tinham abandonado o Senhor, mas estavam lá no templo, ministrando, mas eles já tinham abandonado o Senhor. Então nós temos que voltar às Escrituras, voltar aos fundamentos, a reparar o altar do Senhor, como Elias fez. Elias reparou o altar do Senhor. Aleluia. Então olha que pesquisa tremenda. É incrível o poder da palavra de Deus em nós. E quando chegamos ao nível do prazer, como diz em Salmo 1, em sua meditação diária, o resultado será frutificação. A palavra Éden significa prazer. E por isso mesmo, o Salmo 1, ele afirma que aquele que tem prazer na lei do Senhor será como uma árvore frutífera junto a ribeiros de águas, uma clara referência ao jardim de Deus. Então, o Salmos 1 é uma clara referência ao jardim de Deus. Prazer significa, Éden significa prazer. E ele diz, aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcharão, e dará o seu fruto no tempo certo. Aleluia! É uma figura de intimidade. Davi já estava sendo ali usado no dom profético, trazendo uma tipologia, uma figura daquilo que o Espírito Santo ia fazer em nós. Hoje, nosso coração é o terreno onde o Espírito Santo foi semeado e onde o Espírito Santo, onde a nossa alma é esse lugar onde o Espírito Santo pode crescer como uma grande árvore e frutificar o fruto do Espírito. Deus é quando o céu desce à nossa terra. É esse momento que o Espírito frutifica em nós. O Pai nos chama para cultivar e guardar o Éden que Ele plantou dentro de nós. Leia Gálatas 5, 22 e 23. Aliás, leia Gálatas 5, o capítulo inteiro. Leia o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas inteira. Aleluia! Vamos avançar na mensagem. Raízes profundas. Nós vamos ler 2 versos. Um está em Oséias 14:5, que diz: Eu serei como o orvalho para Israel. Ele crescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Oséias 14:5. E o outro verso é: o justo florescerá como a palmeira. Ele crescerá como o cedro do Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do Senhor, do nosso Deus. Eles gerarão frutos na velhice, serão gordos e prósperos. Salmos 92, do 12 ao 14. O lírio é uma flor belíssima que, para crescer satisfatoriamente, é preciso que não se exponha diretamente ao sol, mas que parte do dia esteja na sombra. Nós descansamos à sombra do Onipotente, Salmos 91. Isso fala de um lugar seguro para se desenvolver, livre de qualquer ameaça externa. O cedro do Líbano, por sua vez, é uma árvore majestosa de crescimento
externo lento e crescimento interno, que é o nosso homem interior, extraordinário. Nos primeiros anos, o cedro do Líbano ele cresce míseros 5 centímetros. Se eu não me engano, são os primeiros 3 anos. Ele cresce míseros 5 centímetros. Olha só isso. Qualquer pessoa que estiver cultivando um cedro do Líbano, se não souber que ele cresce tão lentamente, vai dizer, não vingou, não vai vingar, não vai crescer, não vai dar certo. Quantas pessoas podem olhar para nós e dizer isso? Quantas palavras nós recebemos? Não vai vingar, não vai dar certo. Mas a última palavra nas nossas vidas é a palavra de Jesus. Nós precisamos estar firmados na palavra. É Ele que dá a palavra a nosso respeito. Então, nos primeiros anos, crescem míseros 5 centímetros. Enquanto as suas raízes 1,5 metro no mesmo período. Lembrando, nós estamos no capítulo O Cultivo, conhecendo o Senhor. E sabe, nós precisamos, antes de crescer externamente, antes de crescer onde as pessoas nos veem, nós precisamos ter esse lugar de crescimento interno. O Evangelho é isso. O Evangelho é uma semente, a palavra de Deus é uma semente que vai germinar e vai fazer uma transformação e crescer internamente. É uma nova criatura. É uma nova criatura que vai se manifestar externamente. Não adianta querer crescer de fora para dentro. Não adianta querer mostrar mudanças de fora para dentro. Porque se você for tocado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, do poder genuíno do verdadeiro Evangelho de Cristo, cedo ou tarde, não vai ter como impedir que isso se manifeste nas suas atitudes, no seu caráter, no crescimento que o Espírito de Deus, o teu discipulador, ele vai produzir em você. Se você conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, eu vou repetir, já é bem a 4ª vez que eu estou repetindo esse versículo. Jesus falou, Jesus, o Filho de Deus, o nosso Messias, ele disse, a vida eterna é essa, conhecer o Pai e aquele a quem ele enviou. Ele estava falando de si mesmo. Então eu posso começar a viver vida eterna aqui, não só depois de morrer, não só na esperança depois da minha morte. Eu tenho uma esperança que depois que eu morrer, eu estarei, como Paulo disse, eu prefiro morrer e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Mas por vossa causa, eu prefiro estar aqui e terminar de cumprir o propósito. Nós temos essa esperança da vida eterna após a morte, mas a vida eterna nós começamos a viver aqui, a partir do momento que Jesus nos chama, que nós conhecemos o Evangelho da verdade, o Evangelho de Cristo. Porque em João 1,12 diz, todos quantos o receberam, falando de Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? É só eu colocar um adesivo no meu carro e dizer eu sou filho de Deus porque eu nasci numa tradição religiosa?
Eu sou filha de Deus? Não, não. As Escrituras, a Bíblia, que é a autoridade máxima, né? Uma das solas, é a autoridade máxima, sola Escritura, somente a Escritura. A Escritura é a autoridade máxima sobre a minha vida. E a Escritura diz que todo aquele que recebe Jesus é dado poder de filiação. É um poder que nós recebemos. Por que é um poder? Porque eu por mim mesma, você por você mesmo, você não pode nascer de novo. Foi o que Nicodemos, a grande interrogação de Nicodemos, quando ele encontrou com Jesus, o grande mestre de Israel, do Sinédrio, Nicodemos, que sabia muito da religião, sabia muito da lei, mas pouco do Messias, pouco das boas novas, pouco da realidade espiritual. Ele disse para Jesus: como eu vou nascer de novo? Como eu, sendo velho, eu vou voltar à barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus estava falando de um processo espiritual. Jesus estava falando de nascer da água e do Espírito, nascer da palavra e do Espírito Santo, nascer de algo que só o Espírito Santo pode fazer por mim e por você. Quando nós decidimos, quando nós dissemos: Senhor, eu rendo a minha vida a Ti. Senhor, Espírito Santo, me perdoa, Jesus, dos meus pecados. Me perdoa, eu entrego a minha vida a Ti. E Jesus ainda disse: aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei diante do meu Pai nos céus. Agora, aquele que me negar perante os homens, eu o negarei perante do meu Pai. O que é o confessar perante os homens? É fazer a minha confissão de fé, é fazer a minha confissão pública. Jesus, Tu és o meu Senhor. Jesus, Tu és o meu Salvador. Com testemunhas, com pessoas vendo. Aleluia! Então o Senhor já deixou na Escritura o caminho para seguirmos. Vamos prosseguir na mensagem. Então, antes de você querer crescer fora, as Escrituras nos comparam ao Líbano, que nos 3 primeiros anos ele cresce só 5 centímetros, mais 1,5 metro de raiz. Raízes profundas. Nós estamos no tópico raízes profundas. O cedro chega a grande altura e após 40 anos é que inicia a produção das sementes. Assim, Deus quer nos fazer crescer primeiramente para baixo, internamente, onde não é visível. Trabalhar nossa alma acostumada com um padrão caído e, consequentemente, transformar as nossas atitudes, transformar o homem interior. Não é por força nem violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o que está escrito. Apesar de interagir com o Espírito Santo e fazer a nossa parte, não devemos confiar em nós mesmos, tampouco em nossas habilidades, mas unicamente em quem Cristo é. Talvez seja difícil, uma vez que ao olharmos para nós mesmos, só vemos terra estéril, mas o profeta Isaías diz a este respeito, Isaías 54, do 1 ao 3, diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, rompe um cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária
do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas da tua habitação. Não a impeças, alarga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Aleluia! O Senhor traz essa promessa em Isaías. Isaías foi um profeta que profetizou mais ou menos ali de 700 a 800 anos antes de Jesus. Foi o profeta que mais falou de Jesus, né? 700, 800 anos antes da vinda do Messias. E é uma promessa para o povo de Deus. Canta alegremente, ó estéreo. Canta, canta, povo estéreo. Povo que não sabe produzir. Povo que é terra infértil. Que é terra que não serve para nada. Canta alegremente porque não depende de você. Põe a sua confiança no Senhor. Não depende de você. Não depende de você. É por meio da fé. É por meio da fé. Da fé não em qualquer coisa. Hoje nós temos fé em qualquer coisa, né? Hoje tem gente que tem fé em qualquer coisa. Tem fé no ídolo, tem fé nela mesma, tem pensamento positivo, tem fé nas palavras de poder, né? Não pode falar nenhuma palavra que não seja. Enfim, deposite a sua fé unicamente no Senhor Jesus. É a única fé que produz para a vida eterna. É a fé que produz para a vida eterna. A fé no Senhor Jesus, firmada na sua palavra. A palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então vai ser vão o seu trabalho. Vão o seu trabalho. Não, mas o meu trabalho está produzindo muita coisa. O meu trabalho, a minha vigilância também está produzindo muita coisa. Tá, para essa vida. Mas para a vida eterna vai ser vã. Pode até produzir para essa vida. Mas para a vida eterna vai ser vã se não for o Senhor que guardar a casa. Se não for o Senhor que edificar a casa. E a casa somos eu e você. A carta aos Hebreus fala isso. A casa somos nós. Somos nós. Então o Senhor traz essa promessa. E essa promessa me marcou muito, porque eu recém-vinda de um encontro na época da pandemia, onde o Senhor se manifestou de uma maneira muito poderosa. Eu fui até a casa de uma irmã, fui e depois nós fomos orar. Quando eu fui me despedir dela, eu fui orar. E aquela irmã, eu orei por ela, depois ela orou por mim. E ela teve ali uma visão, o Senhor deu uma visão espiritual para ela. E ela disse: Camila, eu vejo um lençol branco e eu vejo estacas no chão. E o Senhor diz: firma as tuas estacas. Eu não sei o que significa, mas o Senhor vai confirmar para você. O Senhor vai te falar. Então eu cheguei em casa e eu fiquei com essa palavra e eu disse: Senhor, se vier de ti essa palavra, o Senhor vai me confirmar. Se não vier, eu rejeito. Mas eu quero que o Senhor me confirme na tua palavra. E o Senhor me trouxe essa palavra de Isaías. Canta alegremente, ó estéreo, tu que não deu a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu
que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda. Olha o lençol branco que ela tinha visto para fazer uma tenda. Amplia o lugar da tua tenda, porque tu transbordará à direita e à esquerda. Mas isso é uma palavra não só para mim. Isso é uma palavra para a sua vida. Isso é uma palavra para a igreja nesse tempo. Isso é uma palavra para o avivamento. Isso é uma palavra para o que o Senhor vai fazer. Nós falamos na live anterior que viriam tempos difíceis. Tempos difíceis a igreja do Senhor vai passar. Mas tempos em que o Senhor vai derramar da sua graça, vai multiplicar a sua graça, vai derramar das suas chuvas, vai derramar do seu poder. Só que antes disso chegar, nós temos que fazer algumas coisas e nós vamos falar disso agora. Ainda que a esterilidade provoque tristeza, o profeta convida a mulher estéril a cantar alegremente, e apoiar-se na palavra do Senhor. No entanto, mesmo com a promessa, ela não ficará inerte. A alegria é um fruto do Espírito. A alegria não é um sentimento. A alegria não é algo que você produz. Ah, mas eu fico alegre quando eu faço, né? Nós mulheres, quando a gente ganha um presente, quando o marido trata a gente da forma que a gente quer, quando os filhos tratam a gente da forma que a gente quer, quando a gente vai ao shopping comprar algo, a gente fica alegre. Isso não é alegria. A alegria é um fruto do Espírito, que é um contentamento, é estar contente independente da situação. Então, mesmo na esterilidade, mesmo na sequidão, mesmo quando você olha para os lados e a situação está estéril, quando você não vê saída, quando você vê dificuldade, quando os relacionamentos estão tão difíceis, estão estéreis, quando você não vê a produção divina em abundância, mas você só vê terra infértil, o Senhor diz: contenta-se. Fique contente em mim, apoie-se em mim, apoie na minha palavra e cante. E cante, louve, cante alegremente. Vamos prosseguir. É necessário que as estacas estejam firmadas profundamente. Isso diz respeito à base. A estaca é base para que a estrutura suporte. Então, no deserto, Isaías ele vai falar, ele dá essa profecia de acordo com a cultura da época. Então, a cultura da época era que eles faziam que? Tendas. Eles eram peregrinos. Né? O povo de Deus peregrinou. Abraão peregrinou. A Bíblia diz que ele peregrinou na terra prometida. Ele andou na terra prometida como se ele fosse peregrino, colocando sua tenda de lugar em lugar, mesmo Deus tendo dado aquela terra para ele. Ele andou nela como peregrino. Então eles faziam tendas. É tanto que uma das festas que o Senhor estabeleceu para o povo judeu é a festa dos tabernáculos, né? Onde eles fazem as tendas para simbolizar essa época e comemorar essa época em que eles habitavam em tendas. Então Isaías traz essa figura e ele diz: olha, firma as tuas estacas, firma a tua base. Nós precisamos ir para os fundamentos. Nós precisamos firmar as nossas estacas. E quanto mais funda as estacas, mais estabilidade
a nossa tenda tem. Só que tenda era figura para algo. Lembra que nós falamos já em várias lives que nós temos que entender que o Velho Testamento é sombra de uma realidade que apontava para Cristo, para um cumprimento que houve na pessoa de Cristo. Nas outras lives nós falamos sobre isso. Então a tenda é também uma figura do nosso corpo. Tenda, tabernáculo, templo, né? Nós temos tenda, tabernáculo e templo. Quando diz que Jesus, no Evangelho de João, que Jesus habitou, que ele veio em carne, né? E habitou entre os homens, o original no grego lá é tabernaculou, cheio de graça e verdade, né? Ele tabernaculou. Quando ele diz, destruam esse templo e eu reedificarei em 3 dias, ele estava falando do seu corpo. E a tenda também tem esse mesmo simbolismo, ok? Então ele está dizendo, firma as suas estacas. Firma. E nós só podemos nos firmar na palavra do Senhor. É tempo de voltar ao evangelho genuíno. É tempo de nós nos voltarmos para a palavra, porque quando os ventos vierem, e os ventos vão vir, nós vamos passar por tempos muito difíceis. Quando os ventos derem contra a casa, como Jesus conta na parábola, a casa que está firmada na rocha, ela prevalecerá. Ela prevalecerá. O Senhor, ele está abalando tudo que é abalável. As estacas, elas têm que estar firmadas profundamente. Isso diz respeito à base, para que a estrutura suporte. As estacas ficam, em sua maior parte, escondidas debaixo da terra. E se não firmadas, o vento forte, as chuvas, comprometem a colheita dos frutos, dos filhos, porque as colheitas eram guardadas também nas tendas. Eram guardadas nas tendas. Então nós precisamos de estacas firmes. Quem lembra da história de Débora? Juízes capítulo 4. Com que foi que Jael matou o inimigo? Com uma estaca da tenda. Com uma estaca da tenda. Com fundamento, com os princípios. Nós precisamos voltar aos fundamentos. Nós precisamos sair das misturas e voltar para os fundamentos. São essas estacas que vão fazer nós vencermos o inimigo. As estacas devem ser profundas para dar estabilidade, assim como uma casa que necessita de um alicerce firme na rocha para suportar toda a construção exposta. O nosso homem interior, alma, e só fazendo outro parêntese aqui, porque alma aqui está em parêntese, então vou fazer outro parêntese. Relembrando, a alma diz respeito à mente, emoções e vontades. Então vou repetir. O nosso homem interior, alma, mente, emoções e vontades, precisa ser edificado, e isso leva tempo, dedicação, devoção a Deus, a sua palavra e a comunhão com o Espírito Santo no secreto, até que a árvore cresça, faça sombra e dê frutos. Ei, isso deve ser feito no tempo da esterilidade. Ei, as estacas devem ser firmadas no tempo da esterilidade. Ei, o toldo deve ser estendido no tempo da esterilidade,
As coisas devem ser preparadas no templo da esterilidade. O cântico deve ser entoado no templo da esterilidade. A fé deve ser firmada no nosso Senhor Jesus Cristo, no templo da esterilidade. Canta alegremente, ó estéril, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da mulher casada. Firma bem as tuas estacas. Estende as cordas da tua habitação, porque transbordarás à direita e à esquerda. Aleluia, você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra para a sua vida? Creia nessa palavra, porque o Senhor vai derramar avivamento sobre aqueles que o esperam. O Senhor derramará chuva serôdia. O Senhor derramará. E os filhos e as filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Aleluia, aleluia. Sobre os servos e sobre as servas. O Senhor derramará da sua chuva sobre toda carne. Sobre toda carne. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? A nossa mensagem fica por aqui. Próxima live, nós vamos prosseguir ainda no capítulo 5, em alguns tópicos que nós temos que terminar para entrarmos no capítulo 6. Em ponto, quando eu levantei, então eu já comecei uns minutinhos atrasada aqui a live. Peço perdão, foi a primeira vez. Mas eu agradeço a você que entrou, agradeço a Lena, Joyce, Silvia, David. A minha tia Selma entrou aqui também, tô vendo agora. Tia Selma, saudades. Bom dia, uma honra tê-la aqui. A Zezé, Fanny, George, Kaique, bom dia a todos, muito, muito, muito obrigada. A live vai ficar gravada. Se você não viu do começo, nós falamos sobre muitas coisas. Volte, as outras lives estão gravadas. Mais 4 capítulos que nós falamos para ter um entendimento abrangente sobre a mensagem do livro. Vou deixar os links, vou deixar o link do YouTube, Mergulhando na Palavra. Se inscreva se você não é inscrito. Vou deixar o link da loja das camisetas, 50% do lucro é para ser investido em missões, da Holy Dress, camisetas com propósito de evangelizar, cada uma com uma mensagem mais bonita para você se vestir com estilo e conforto. Camisetas 100% algodão, sob demanda, feitas no Brasil, extremamente confortáveis. Eu já tenho a minha. E se você quiser adquirir o livro Bendito Fruto, o e-book tem no site da Amazon. Se você quiser adquirir o livro Bendito Fruto físico, você me chama no privado, está com desconto e o frete baratinho, o frete fixo. Vamos orar? Gente, não sai da live. Na hora que eu começo a me despedir, as pessoas saem, não sai da live. Vamos orar. A parte importante é que nós oremos juntos aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor Deus, por mais um dia o Senhor ter nos sustentado. Até aqui o Senhor nos sustentou. Pai, que essa mensagem, Senhor Deus, não sejam só informações, mas que haja um entendimento sobrenatural da tua parte, dá discernimento para o teu povo,
para aqueles que ouviram, para aqueles que vão ouvir, para aqueles que vão voltar para ouvir a live do começo, para aqueles que vão ouvir posteriormente, porque a live vai ficar gravada. Que o Senhor traga discernimento para que o inimigo não venha e roube essa mensagem, essa semente. Repreendemos todo o mal. Abençoamos cada pessoa dessa live com discernimento, com libertação, porque a tua palavra liberta. Profetizamos, Senhor Deus, nesse momento, declaramos, pautados e firmados na tua palavra, Senhor, que este é o momento de firmar as estacas, de estender as cordas, de estender o toldo, Senhor, e cantar alegremente, esperando aquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Derrama, Senhor, das tuas chuvas. Nos orienta, Senhor, para que firmemos as nossas estacas, para que voltemos aos fundamentos, Senhor Deus, da tua palavra, para que nós conheçamos o Senhor em intimidade, para que nós entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta, Senhor, e te conheçamos, porque isso é a vida eterna, te conhecer, Senhor, e prosseguir em te conhecer. E fazer o Senhor conhecido, essa é a vida eterna, Senhor. Conhecer ao Pai, aquele a quem Ele enviou. Aleluia, aleluia. Multiplica graça sobre nós, Senhor. Multiplica graça sobre os teus filhos. Em nome de Jesus. Que toda esterilidade cesse. Toda esterilidade cesse, que o Senhor produza frutos abundantes em nós, que nós sejamos o Éden do Senhor e o Senhor seja o nosso Éden, o lugar do nosso prazer, o lugar do nosso deleite, o lugar, Senhor, do nosso descanso e do nosso repouso. E que nós possamos falar como Paulo, que tudo para nós é refúgio, tudo para nós é como lixo. Tudo que nós consideramos um dia precioso é lixo, por causa do conhecimento da sublimidade do Senhor, em quem estão escondidos todos os tesouros. Derrama temor sobre nós, derrama temor sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Aleluia. 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 Até a próxima.